Olá, meus irmãos, minhas irmãs, está chegando agora a nosso momento da mensagem de reflexão e hoje nós vamos falar de uma mensagem muito linda e que às vezes Deus faz as coisas na vida da gente e a gente muitas vezes não sabe esperar. E nessa mensagem de hoje você vai entender um pouquinho sobre isso. A nossa mensagem, o título é As Três Árvores. Havia no alto da montanha 3 pequenas árvores que sonhavam com o que seriam depois de grandes. A primeira, olhando as estrelas, disse: Eu quero ser o baú mais precioso do mundo, cheio de tesouros. Para tal, até me disponho a ser cortada. A segunda olhou para o riacho e suspirou: Eu quero ser um grande navio para transportar reis e rainhas. A terceira árvore olhou o vale e disse: Eu quero ficar aqui no alto da montanha e crescer tanto que as pessoas, ao olharem para mim, levantem seus olhos e pensem em Deus. Muitos anos se passaram e certo dia vieram 3 lenhadores e cortaram as 3 árvores, todas muito ansiosas em serem transformadas naquilo que sonhavam. Mas lenhadores não costumam ouvir e nem entender sonhos. Que pena! A primeira árvore acabou sendo transformada num coxo de animais coberto de feno. A segunda virou um simples e pequeno barco de pesca, carregando pessoas e peixes todos os dias. A terceira, mesmo sonhando em ficar no alto da montanha, acabou cortada em altas vigas e colocada de lado em um depósito. Todas as 3 se perguntavam desiludidas e tristes: para que isso? Mas numa certa noite, cheia de luz e de estrelas, onde havia 1000 melodias no ar, uma jovem mulher colocou seu neném recém-nascido naquele coxo de animais. E de repente, a primeira árvore percebeu que continha o maior tesouro do mundo. A segunda árvore, anos mais tarde, acabou transportando um homem que acabou dormindo no barco. Mas quando a tempestade quase afundou o pequeno barco, o homem se levantou e disse: Paz. E num relance, a segunda árvore entendeu que estava carregando o Rei dos céus e da terra. Tempos mais tarde, numa sexta-feira, a terceira árvore espantou-se quando suas vigas foram unidas em forma de cruz e um homem foi pregado nela. Logo sentiu-se horrível e cruel. Mas logo no domingo, o mundo vibrou de alegria e a terceira árvore entendeu que nela havia sido pregado um homem para a salvação da humanidade e que as pessoas sempre se lembrariam de Deus e de seu Filho Jesus Cristo ao olharem para ela. Que mensagem maravilhosa! E essa mensagem nos mostra que às vezes aquilo que nós queremos não é o que Deus tem para as nossas vidas, mas o que Deus tem para as nossas vidas é o melhor. Então, se você perceber, as árvores, elas foram transformadas em algo que elas não imaginavam, mas elas foram transformadas naquilo que elas queriam e naquilo que elas foram propostas. A primeira árvore não disse que queria ser um baú e guardar o maior tesouro do mundo? Acabou virando um coxo e foi ali que Jesus Cristo, quando nasceu, foi colocado. E aquela árvore então, que havia virado um coxo de animais e que não entendia por quê, esteve ali, teve dentro de si o maior tesouro do mundo. A segunda árvore queria carregar reis e rainhas, virou um barco de pesca, de pescadores, de gente humilde, mas transportou o maior rei de todos os tempos, o Rei do céu e da terra. O barco em que Jesus esteve com os pescadores.
A terceira queria ser lembrada sempre que, quando olhassem para ela, se lembrassem de Deus, se lembrassem dos céus. E assim, quando foi transformada em cruz, todos nós, quando olhamos para a cruz, nos remetemos ao pensamento a Jesus, ao céu, a Deus. E aí, existe uma palavra de Deus, 1 Coríntios 1:27, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E às vezes nós não entendemos, né? E essas 3 árvores devem ter ficado desiludidas quando foram transformadas em algo que elas não imaginavam. A primeira queria ser um baú de tesouro, virou um coxo. A segunda queria ser um navio, virou um barco de pesca. A terceira queria ficar no alto e que todos pudessem olhar para ela, e virou uma cruz onde Jesus foi crucificado. Nenhuma delas entendia por quê. Ficaram tristes, e assim a nossa vida, às vezes as coisas acontecem, nós ficamos tristes, ficamos chateados, mas não sabemos o porquê daquilo. Tudo isso tem um propósito. E que mais à frente o nosso sonho vai ser revelado, o nosso sonho vai ser realizado, mas vai ser de acordo com o que Deus determinou, no tempo dele e na vontade dele. E nós precisamos começar a entender isso. Essas árvores ficaram tristes no primeiro momento, mas depois perceberam que o sonho delas foi realizado. De uma forma diferente, mas foi realizado, e foi no tempo e na vontade de Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, quando você quiser algo, quando você pensar algo, quando você programar algo para a sua vida, e isso não acontecer, não se entristeça, não desanime, porque algo muito maior Deus preparou para você. Existe uma vitória de Deus decretada na sua vida. Então, nós temos que ter percepção nessas situações, saber entender essas situações e não ficar triste, não reclamar, não se sentir decepcionado. Alegrar-se na palavra de Deus, porque Deus é Pai e Ele vai fazer o melhor para a sua vida. Pode ter certeza disso. Graça e paz a todos, irmãos, que nós tenhamos aí um final de semana que se aproxima abençoado, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa reinar em seu coração, e amanhã tem mais mensagem de reflexão.